Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e à Escola Hineni. Neste momento, vamos nos aprofundar na Palavra do Eterno. Estudaremos os escritos do apóstolo Miqueias Castrese. A cada mensagem, ensino e palavra profética, estamos despertando nossa consciência espiritual. Seja mais um Talmidim, um discípulo profético, carregando-se de revelação da Palavra do Eterno. Confira também na descrição do vídeo os cursos online e os livros digitais disponíveis. Inscreva-se agora no canal e seja membro para vídeos exclusivos. Curta, comente e compartilhe. Shalom, shalom. Estude nossos cursos em vídeo e baixe os e-books disponíveis de cada livro da Torá. Acesse a plataforma da Escola Hineni e saiba mais detalhes. Somos Escola Hineni, somos Beit Ahavá e seguimos ministrando a Torá. Este é o resumo da Parashá Mishpatim. Sabe, Mishpatim é uma porção semanal da Torá. E assim, à primeira vista, pode até parecer só uma lista de leis civis, sabe? Mas a verdadeira função dela é pegar a revelação divina lá do Monte Sinai e aplicar no nosso dia a dia. É sobre transformar a justiça em um ato sagrado. Então, primeiro ponto, as leis não são um rebaixamento da experiência no Sinai. Muito pelo contrário, são a continuidade dela. A tradição ensina que tanto as leis civis quanto os 10 mandamentos têm a mesma origem divina. Ou seja, não tem essa de separar a fé da ética. A sua espiritualidade se prova mesmo na justiça de todo dia. Em segundo lugar, tem uma metáfora muito forte, a das flechas de amor. Pensa assim, nossas ações são como flechas. Elas podem carregar ódio ou podem carregar amor. Só que às vezes uma flecha de amor que vem para trazer sabedoria, um clarão, pode parecer meio dolorosa quando chega. O desafio é justamente receber isso para crescer e não se colocar no papel de vítima. E por último, um princípio que pode parecer meio de trás para frente. Faremos e depois entenderemos. A lição aqui é que a compreensão profunda muitas vezes só vem depois que a gente age com fé. Agir cria a capacidade de entender, e esse entendimento fortalece a nossa fé para agir de novo. É um ciclo. No fim das contas, Mishpatim nos mostra que a espiritualidade de verdade não é fugir do mundo, mas sim transformar cada ação do dia a dia com justiça e amor. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um conjunto de fontes bem particular sobre a porção 18 da Torá, a Mishpatim. E assim, à primeira vista, parece uma lista de regras, quase um código civil antigo. Sabe, leis sobre bois, empréstimos, danos materiais. Parece tudo muito pé no chão.
principalmente depois daquele evento grandioso do Monte Sinai. Exato. E é aí que está o ponto central de todas essas fontes. Elas argumentam que Mishpatim não é um anticlímax. Não é uma quebra daquela experiência transcendental. Pelo contrário, é a consequência direta, a aplicação prática daquilo tudo. A ideia que costura o material é que a revelação divina, por mais incrível que seja, não serve para nada se não virar ação concreta. Na justiça, no dia a dia. Exatamente. Na forma como a gente trata os outros. E o que torna a nossa análise hoje bem interessante é a mistura de fontes que a gente tem. Vamos passar por interpretações rabínicas, mergulhar em conceitos da Cabala e, o que é mais surpreendente, conectar isso a um sermão de um apóstolo, Miqueias Castreze, que fala do sobrenatural. Parecem mundos que não se conversam, né? Mas a nossa missão aqui é tentar achar o fio que une essas perspectivas. Vamos desempacotar como regras que parecem até burocráticas podem ser o caminho para o que as fontes chamam de consciência libertadora. O ponto de partida para essa jornada é uma frase que o povo diz ao receber essas leis. Uma frase que, para mim, soa muito contraintuitiva. Nascer venishma. Isso. Faremos e depois ouviremos. Espera um pouco. Isso soa como assinar um contrato em branco. A gente é ensinado a questionar, a entender antes de concordar, né? Como as fontes justificam isso? Essa é a objeção perfeita, e os textos lidam com ela de frente. Eles não veem isso como algo cego, mas como um investimento de confiança. A ideia é que certos níveis de entendimento só são acessíveis pela experiência. É como aprender a nadar. Você pode ler todos os manuais, mas só vai entender o que é nadar de verdade quando pular na água. A ação, o faremos, é o que abre a porta para a compreensão, o ouviremos. Eles chamam de trampolim para o entendimento. Um trampolim, eu gosto dessa imagem. Então a obediência, nesse contexto, é um método de aprendizado. E que talvez gere um ciclo. Exatamente um ciclo. Quanto mais você age com base nessa confiança, mais você entende a sabedoria por trás da regra. E quanto mais você entende, mais genuíno fica o seu desejo de agir. E isso nos leva a uma distinção que uma das fontes faz, que é crucial, entre obediência e submissão. Obedecer pode ser algo mecânico. Uma ação externa. Isso, você vira à direita porque o GPS mandou sem pensar muito. Já a verdadeira submissão, que os textos chamam de kavaná, a intenção, é diferente. É como seguir a receita de um chefe famoso. Você não só segue os passos, você confia no processo, no conhecimento dele e acredita no resultado. A história da mulher sunamita com o profeta Eliseu ilustra isso perfeitamente. Ah, sim, a história do bolo. Isso mesmo. Ela e o filho estão para comer a última refeição e morrer de fome. O profeta chega e pede para ela fazer um bolo para ele primeiro. Do ponto de vista lógico, é um absurdo. Mas ela não só obedece, ela age com kavaná, com essa submissão confiante. E é essa ação que nasce da confiança que ativa o milagre do azeite e da farinha. Ela pulou na água e descobriu que sabia nadar. Ok, então essa ideia de agir com confiança, com intenção, é a base. Mas a qualidade dessa intenção deve ser tudo, né? É aí que entra uma metáfora que eu achei muito poderosa nas fontes, a das flechas do Ahavá, as flechas do amor. Sim, é uma imagem muito vívida. A ideia é que cada ação nossa, cada palavra, é como uma flecha que a gente dispara no mundo. Elas podem ser envenenadas com raiva, com julgamento e causar dano, ou podem ser flechas de amor. E os textos dividem isso em 2 níveis. Vamos começar pelo mais óbvio, o emocional. No nível emocional é o que a gente já imagina. Atos de bondade, compaixão, uma palavra de encorajamento. São ações que, como dizem os textos, penetram o coração de quem recebe. Certo, mas é no nível intelectual que a coisa fica mais complexa e, para mim, mais interessante. A flecha aqui representa o fogo, um clarão de insight, uma revelação. E as fontes dizem que, às vezes, uma flecha de amor pode ser uma verdade dura, uma correção que dói. Isso não é perigoso? É um ponto excelente. E o texto é cuidadoso aqui. A intenção de quem dispara a flecha é crucial. Não é sobre ser agressivo, é sobre iluminar.
É o fogo que purifica, não o que queima tudo. E a receptividade de quem é atingido também é fundamental. A fonte diz que se a pessoa recebe essa verdade com vitimismo, a flecha vira veneno. Mas se ela recebe com humildade, a ponta de fogo da flecha traz uma revelação que queima uma ilusão, uma mentira que aprendia. É um amor que liberta, mesmo que doa. E aqui a análise fica matemática. Eu confesso que numerologia cabalística não é meu forte, mas a conexão que eles fazem entre amor e sabedoria é, no mínimo, provocadora. É fascinante, né? Eles pegam a expressão amor por Israel, Ahavat Israel, que é o amor altruísta, e calculam o valor numérico dela, dá 949. Sozinho é só um número. Mas o Ahahá vem quando eles mostram que 949 é o produto de outros dois números, 13, que é o valor da palavra amor, Ahavá, e 73, que é o valor da palavra sabedoria, Shohemá. Então, 13 vezes 73 dá 949. Amor vezes sabedoria é igual a esse amor altruísta. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para essa linha de pensamento, o amor não é só um sentimento, é uma equação. Não dá para ter um amor espiritual profundo e que transforma sem a estrutura da sabedoria. Tentar amar sem sabedoria seria, sei lá, como tentar construir uma casa só com emoção, sem planta, sem engenharia. O verdadeiro amor, o que constrói e liberta, é essa fusão inseparável de coração e mente. Falando em dimensões mais profundas, é aqui que a nossa análise toma um rumo que eu não esperava. A gente sai do misticismo judaico e vai para um sermão do apóstolo Miqueias Castrese. À primeira vista, parecem universos totalmente diferentes. Mas o ponto de conexão é justamente essa realidade espiritual que interage com a nossa. Ele usa uma imagem que ecoa em várias tradições místicas, o fio de prata. O que exatamente é isso? Segundo o sermão, o fio de prata é basicamente o elo energético que conecta o corpo físico à alma. Ele descreve que, quando a gente dorme ou tem experiências espirituais intensas, que ele chama de arrebatamentos, esse fio se estica. Isso permite que a alma, a consciência, viaje para outras dimensões, mas sempre garantindo uma volta segura para o corpo. O argumento central dele é que a religião institucional, em grande parte, se tornou tão materialista que perdeu o contato com essa realidade. E ele menciona uma consequência disso, que muitos jovens, sentindo essa dimensão espiritual, mas não achando respostas na igreja, buscam isso em outros lugares. Lugares que ele chama de bruxaria ou nova era. Ele parece muito preocupado em criar um critério de discernimento. Sim, essa é a preocupação principal. Ele faz uma distinção bem clara. O que ele chama de projeção astral seria uma experiência que parte da vontade da pessoa, ou, na visão dele, por influências demoníacas. Já o arrebatamento espiritual seria algo conduzido pelo Espírito de Deus, muitas vezes com a guia de um anjo. Para ele, a diferença é quem está no controle da experiência. Ele detalha até tipos diferentes. Consciente e inconsciente. Parece que ele está tentando criar um mapa para um território que muitos consideram desconhecido. Exato. A ideia central que ele apresenta é que o corpo físico é só uma casca, um veículo. Nossa essência verdadeira é espiritual, uma alma, um ser de luz. E uma alma espiritualmente elevada, segundo ele, cria uma espécie de redoma de proteção natural ao redor da pessoa. A fonte inclui uma descrição bem intensa de uma experiência que ele teve ao presenciar a morte de alguém. Sim, essa parte me marcou. Ele descreve ter visto o fio de prata da pessoa se romper na hora da morte, o brilho do corpo se apagar na hora e a alma indo para o que ele chama de um jardim lindo. É uma imagem poderosa. E a ênfase dele, no fim das contas, é a necessidade de um guia, né? Precisamente. Ele alerta contra uma exploração solitária e sem discernimento desse mundo. A mensagem final é que toda experiência sobrenatural precisa ser analisada, orientada por alguém com maturidade espiritual e temor a Deus, para não cair em engano. Essa ideia de um mundo espiritual interagindo com o nosso pode parecer muito abstrata, mas as fontes fazem questão de aterrar isso em áreas bem concretas.
conectam o que eles chamam de sonolência espiritual a coisas muito práticas, começando pela saúde. Sim, a conexão é direta. Nessa visão, não existe separação entre corpo e alma. O que afeta um, afeta o outro. Uma alimentação desregrada, por exemplo, não é só um problema físico. É vista como algo que condiciona a alma a uma vibração mais baixa, mais densa, dificultando a recepção de revelações. E tem aquela recomendação bem específica sobre depressão e alimentos que crescem debaixo da terra, tipo batata e cenoura. A lógica, segundo eles, é que a energia desses alimentos puxa para baixo, o que não seria bom para alguém que já está lutando contra isso. É uma visão bem holística. Muito. E essa conexão fica ainda mais explícita e talvez polêmica quando o assunto é dinheiro. Uma das fontes cita um provérbio que diz mais ou menos: alguns dão e enriquecem, enquanto outros são mesquinhos e ficam cada vez mais pobres. O princípio que eles exploram é o do fluxo. Não reter o que não é nosso, o que é destinado a outra coisa. Isso é ilustrado com duas histórias que são quase parábolas. Vamos à primeira, a do pregador que precisava de um sapato. Pensa na situação. A necessidade é clara: sapatos. O dinheiro chega, uma oferta, com essa finalidade. Mas a lógica humana, a preocupação imediata, assume. Ele pensa: precisamos de gás para casa. Parece prudente, né? Mas segundo a história, foi uma desobediência a um direcionamento espiritual específico. Ele desviou o fluxo. E o resultado é quase irônico. Ele não só continua sem os sapatos, mas o gás, comprado com o dinheiro errado, acaba muito mais rápido. A lição ali é que a provisão estava ligada à obediência específica. Essa história é sobre um fluxo que foi bloqueado. A próxima é sobre o oposto, né? Criar um fluxo. A do empresário judeu que estava falindo. Exato. Aqui a situação é de crise. O empresário da comunidade está para quebrar. O rabino não só ora, ele age. Reúne outros 20 empresários e juntos levantam $200 mil. Uma doação, não um empréstimo. O empresário se recupera, o negócio prospera e, como um homem honrado, ele tenta devolver o dinheiro. E aqui vem a virada na história. Nenhum deles aceita o dinheiro de volta. E a razão é o ponto central. Todos os 20, sem exceção, relatam que, depois daquele ato de generosidade, os próprios negócios prosperaram de forma inédita, muito mais do que o valor doado. É como se eles tivessem aberto um canal. Ao fazer o dinheiro fluir para salvar eles abriram um canal para uma prosperidade muito maior fluir de volta para todos. É quase uma lei da física espiritual, um ecossistema de generosidade. E no final é impressionante como todas essas fontes, que vêm de lugares tão diferentes, convergem para uma única ideia. Mishpatim, esse código de leis não serve para limitar a vida, é um manual prático para encarnar a revelação. A espiritualidade, nessa visão, não é uma fuga do mundo. É uma ferramenta para transformá-lo através da justiça, da responsabilidade, da consciência. Portanto, a experiência do Sinai não termina lá no êxtase da montanha. Na verdade, ela começa ali. Começa no tribunal, no mercado, na forma como lidamos com o empréstimo, na maneira como tratamos as pessoas. É a passagem da revelação para a prática, do fogo da visão para a estrutura do dia a dia. Isso nos deixa com um pensamento final para a gente refletir. Se cada uma das nossas ações, desde o que a gente come até como a gente lida com dinheiro ou responde a uma crítica, se tudo isso tem uma consequência espiritual direta e cria um fluxo de energia, que tipo de responsabilidade isso coloca sobre as nossas escolhas mais aparentemente mundanas? O que na nossa rotina a gente está tratando como meramente físico, quando na verdade pode ser a chave que destrava nosso próximo nível de entendimento e crescimento espiritual. Hoje, o material que a gente recebeu nos joga num lugar fascinante. A Parashá Mishpatim, do livro do Êxodo. E assim, à primeira vista, lendo por cima, parece um código civil antigo. Sabe, leis sobre bois, escravos, empréstimos, coisas que parecem ter, sei lá, pouco a ver com a grande revelação divina no Monte Sinai que aconteceu logo antes. Então, o nosso desafio aqui é entender essa conexão. Como se sai de um momento de fogo, trovões e da voz de Deus para uma discussão sobre indenização por um poço aberto.
As fontes que temos, uma série de vídeos e um resumo de Miqueias 13, sugerem que a resposta para essa pergunta muda tudo. A missão é descobrir como a transcendência vira responsabilidade no asfalto, no dia a dia. Exatamente. E o ponto de partida que as fontes propõem é radical. Não existe separação. O místico é o ético. A ideia é que essas leis civis não são o apêndice legalista, mas a própria encarnação da experiência do Sinai. É como se a voz de Deus, abstrata, avassaladora, precisasse se traduzir em forma para poder existir no nosso mundo. Nossa conversa hoje vai ser sobre como essa tradução acontece. Ok, vamos começar por essa ponte então. As fontes dão muita importância à primeira palavra de Mishpatim. E estes são os juízos. Eu confesso que, lendo sozinho, esse E passaria totalmente batido. É só uma conjunção. Por que tanto foco numa letrinha? Porque em hebraico, esse E é a letra Vav, que funciona como um gancho, sabe? Uma conexão inseparável. Não é agora uma nova sessão, é E em continuação direta ao que acabou de acontecer. E o que aconteceu foi a revelação no Sinai. Uma experiência de pura transcendência, fogo, som, uma expansão de consciência tão brutal que as fontes dizem que o povo temeu se dissolver, desaparecer naquela luz. Quase como uma sobrecarga espiritual. Eles não... Exato. Não aguentaram a voltagem. Então, Mishpatim chega como a resposta à pergunta que ninguém fez, mas que estava no ar. Ok, ouvimos a voz de Deus. E agora? Como a gente vive na segunda-feira? As leis são a fiação, a estrutura que permite que aquela energia altíssima do Sinai ilumine o mundo sem causar um curto-circuito e queimar tudo. A espiritualidade, segundo essa visão, precisa de vasos, de recipientes, e esses recipientes são as ações justas. Entendi. Então, a gente passa do não terás outros deuses pro se o seu boi machucar o boi do vizinho, você tem que pagar. Parece um salto gigantesco, mas o que você está dizendo é que, para essas fontes, é a mesma conversa. Uma é a teoria, a outra é a prática de laboratório. A fé se prova na ética. Sim, e não é só uma prova, é uma condição para a existência. O Zohar, uma obra central da Cabala citada nas fontes, diz algo impressionante. Essas leis impedem que o caos domine o mundo. Sem a justiça nos tribunais, a luz divina recebida no Sinai se tornaria uma força de julgamento severo, de destruição. As leis justas são literalmente canais que sustentam a realidade. O Midrash vai além e diz que um juiz que julga com verdade se torna parceiro de Deus na obra da criação. Parceiro de Deus. Nossa, isso é forte. Então, cada decisão justa, cada contrato honesto é um ato de manutenção cósmica. É o que as fontes chamam de Tikkun Olam, a retificação ao conserto do mundo, certo? É a aplicação mais prática possível desse conceito, sabe? Não é uma ideia abstrata, é algo que se faz ao mediar uma disputa ou ao garantir os direitos de um estrangeiro. A santidade desce da montanha e vai para a praça do mercado. Falando em descer para o mundo real, uma das fontes traz uma metáfora que me pegou. A das flechas do Ahavá, as flechas do amor. A ideia inicial é simples. Nossas ações e palavras são como flechas. Se atiramos com raiva, elas causam dano. Ok, nada de novo aí. Mas a parte que me intrigou foi outra. A fonte fala sobre receber flechas de amor que podem doer. E dá o exemplo de uma liderança espiritual que lança uma flecha de fogo, uma correção, um insight, uma verdade dura que nos confronta. Peraí, como assim uma flecha de amor que machuca? Isso só é meio problemático, para dizer o mínimo. Como a gente diferencia isso de uma crítica destrutiva ou, sei lá, de um abuso? Essa é a pergunta central. E a resposta, segundo o material, está na nossa própria frequência interna. Quando a gente está magoado, operando a partir de um lugar de ferida, o nosso instinto, a nossa má inclinação, ou Yetzer Hará, é interpretar tudo como um ataque pessoal e nos colocar no papel de vítima. É a reação mais fácil. Estão me atacando. Quem nunca, né? É muito mais fácil pensar, olha o que fizeram comigo, do que perguntar, o que essa situação está tentando me ensinar? Exatamente.
A fonte propõe uma mudança radical de perspectiva. Em vez de ver a flecha como um ataque, ter a sabedoria, a hormá, de reconhecê-la como um clarão espiritual. Uma iluminação que sim pode ser violenta, mas cujo propósito é nos arrancar de um estado de consciência limitado. É um choque para nos acordar, não para nos destruir. A distinção não está na flecha, mas em quem a recebe e como a interpreta. E para amarrar essa ideia de amor e sabedoria, a fonte usa a gemátria, a numerologia hebraica. Os números são: Ahavá, amor, vale 13. Roshma, sabedoria, vale 73. E aí vem o pulo do gato. A expressão amor por Israel, Ahavat Israel, tem o valor numérico de 949. E 13 multiplicado por 73 dá 949. Ok, a matemática fecha. Mas e daí? O que isso significa na prática? Que o amor precisa ser inteligente para ser de verdade. É exatamente essa a ideia. Mas é crucial entender o que Israel significa nesse contexto. Não é o país, mas um estado de consciência. Israel é aquele que luta com Deus, que busca entender, que se engaja com o divino. Então, amar Israel não é um nacionalismo, é amar esse processo de crescimento espiritual. E esse amor, para ser genuíno, precisa da união da emoção pura, ahavá, com o discernimento, hokma. Sem sabedoria, o amor pode ser cego e ingênuo. Sem amor, a sabedoria pode ser fria e cruel. A união dos dois é o que nos permite olhar para uma flecha dolorosa e perguntar: isso vem de um lugar de elevação ou de destruição? É o que nos tira de um sentimento de orfandade, de sermos vítimas do mundo e nos conecta a uma filiação, a um propósito maior. E isso nos leva a outro conceito das fontes que a minha mente moderna tem: dificuldade de aceitar. A famosa resposta do povo no Sinai, Nasei Venishma, que se traduz como faremos e ouviremos. Eles concordaram em obedecer, antes mesmo de saber a quê. Tenho que confessar, isso soa um pouco perigoso. Obedeça sem entender. Pode levar a todo tipo de problema. Como as fontes defendem uma ideia tão radical? Eu entendo completamente o desconforto. Parece ir contra tudo que a gente aprendeu sobre pensamento crítico. Mas a perspectiva apresentada não é de uma obediência cega para sempre. É sobre a ordem das coisas para se iniciar um processo. A proposta é que a ação, a prática, o fazer, cria um pompolim para o entendimento. Em vez de ficar paralisado exigindo todas as respostas antes de dar o primeiro passo, a ideia é: confie no processo, mergulhe e o entendimento virá como consequência da experiência. A fonte usa uma analogia boa, a de beber uma água que foi ordenada. Eu não sei por que eu tenho que beber, mas eu bebo por confiança. E é a própria água dentro de mim que vai me hidratar, me curar e revelar seu propósito. O discernimento vem com a experiência, não antes dela. Perfeito. É isso. O fazer abre canais de percepção que a mente sozinha não consegue acessar. Isso cria um ciclo. Primeiro você obedece por fé, por confiança. Essa ação te leva a um novo nível de entendimento. Esse entendimento, agora vindo da sua própria vivência, reforça sua vontade de agir, mas agora não mais de forma cega, e sim com intenção, com alegria. A fonte cabalística chama isso de expansão da Moshin, a consciência espiritual. A espiritualidade nessa visão não nasce do debate intelectual, mas da fidelidade na ação. Ok, essa ideia de fazer para entender é bem filosófica. Mas como isso se conecta com as leis que parecem ter saído de um manual de fazenda do século passado? As fontes fazem a ponte entre essa filosofia toda e, sei lá, a lei do boi que chifrou o vizinho. Parece um salto enorme. E é exatamente aí que a borracha encontra a estrada. As fontes são categóricas. Nada é espiritualmente neutro. Vamos pegar o exemplo do poço que você mencionou. Uma pessoa cava um poço em domínio público e não o cobre. Alguém ou um animal pode cair e se ferir. A lei diz que o dono do poço é responsável. Fim da história, certo? Parece um caso simples de negligência.
Para nós, sim, mas a Cabalá, citada nas fontes, ensina que essa negligência no mundo físico abre um poço correspondente no mundo espiritual. Um ato de irresponsabilidade material cria o que eles chamam de Kitrug, um portal para forças de acusação espiritual para o caos. Espera um pouco. Isso é poderoso. Então a fonte está dizendo que a minha preguiça de consertar uma goteira ou minha negligência no trânsito não é só um problema material, mas que eu estou literalmente abrindo uma porta para negatividade no nível cósmico. Isso muda completamente a perspectiva sobre as pequenas responsabilidades. Muda tudo. A espiritualidade que não aterriza na responsabilidade prática é vista como uma ilusão perigosa. O mesmo vale para a justiça social. A Torá repete dezenas de vezes para não oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva. Por quê? Uma fonte explica que, por serem socialmente vulneráveis, o clamor deles tem o acesso direto ao Tribunal Celestial, sem intermediários. O Zohar diz que a presença divina, Shekinah, procura um lugar para habitar no mundo. E onde ela escolhe morar? Onde os frágeis são protegidos. Portanto, praticar a justiça social é literalmente construir uma casa para Deus no mundo. E sobre a lei do servo hebreu? É uma das mais difíceis para nós hoje. Uma pessoa que roubava e não podia pagar era vendida como servo por 6 anos. Como as fontes lidam com isso? Elas reinterpretam completamente. Não é visto como uma punição humilhante, mas como um processo de tikkun, de retificação da alma. O Zohar faz uma conexão incrível. Os 6 anos de serviço correspondem a um trabalho de cura sobre as 6 sefirot emocionais, os atributos divinos que se manifestam em nós, como bondade, disciplina, harmonia. Cada ano é dedicado a consertar um desses aspectos da personalidade que levou ao roubo. O 7º ano, o ano da liberdade, não é só a quitação de uma dívida. É o ápice de um processo de restauração espiritual. A pessoa não sai apenas livre, sai curada. O princípio místico é que não existe punição sem um propósito de restauração. Isso ressignifica completamente a ideia. A punição se torna uma espécie de reabilitação espiritual compulsória. E para fechar essa parte prática, uma das fontes redefine o Shabat. Não é só descanso. Não. A palavra usada é manifestação. A ideia é que os 6 dias da semana são para plantar, criar, ativar, iniciar. O Shabá é o dia em que tudo isso se materializa, se torna realidade tangível. É o dia de receber os frutos do trabalho da semana. Obedecer a esse ciclo de 6 dias de trabalho e 1 de manifestação não é apenas um ritual religioso, mas um segredo para trazer realizações concretas para a vida. É o ritmo do universo. Uau! Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. A gente começou com a revelação no Sinai, aquele momento espetacular de som e fogo, e viu que ela não ficou lá na montanha. Ela desceu e se infiltrou nos detalhes mais mundanos da vida, nos contratos, nos tribunais, nas relações de vizinhança. É a espiritualidade encarnada. Exato. Vimos que o crescimento pode vir de formas desconfortáveis, como flechas de amor que nos desafiam a abandonar o papel de vítima e a usar a sabedoria para entender a mensagem. E exploramos esse princípio contraintuitivo de que a ação, o fazer, muitas vezes tem que vir antes do entendimento completo, que é o caminho para realmente ouvir e internalizar a sabedoria. E talvez o mais impactante foi perceber que não existe ato neutro. Deixar um poço aberto ou proteger um imigrante não são apenas atos sociais. Eles têm uma ressonância cósmica, abrindo portais para o caos ou construindo uma morada para o divino. No fundo, se a gente pudesse resumir tudo numa só ideia, seria esta: a santidade não é uma fuga do mundo, mas um engajamento profundo com ele. A grande prova espiritual não é o êxtase místico, mas a justiça, a responsabilidade e o cuidado que praticamos no dia a dia. A mensagem central que parece emergir de todo o material é que Deus não busca apenas ser ouvido num momento de glória, mas ser vivido na prática diária. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir que emerge de todas essas fontes.
Se a injustiça e a negligência criam rachaduras nos vasos que sustentam o cosmos, e a justiça e a responsabilidade ajudam a manter a criação de pé, qual pequena ação de responsabilidade no nosso próprio cotidiano, no trabalho, na família, na comunidade poderia ser, sem que a gente perceba, um ato silencioso de sustentação do mundo? Bem-vindos ao debate. A nossa análise hoje parte de um conjunto de ensinamentos sobre a porção da Torá conhecida como Mishpatim. É um momento fascinante no texto bíblico. Logo após a experiência avassaladora do Monte Sinai, com trovões, fogo, seria de se esperar que a gente continuasse em temas celestiais. Mas em vez disso, a narrativa mergulha em leis civis, sociais, quase mundanas, sabe? Como lidar com servos, com danos materiais, com empréstimos. Exatamente. E essa mudança abrupta nos leva direto à questão central da nossa discussão de hoje. Afinal, onde é que a gente encontra a verdadeira essência da vida espiritual? Ela está na busca por experiências místicas, por revelações diretas e transformadoras, como as que o nosso material de base chama de flechas de amor? Ou ela se concretiza na aplicação rigorosa e ética dessas leis no nosso dia a dia, na construção de uma sociedade justa? É essa tensão que vamos explorar. Eu vou argumentar que essas leis, que parecem tão mundanas, são na verdade um caminho para a transcendência, uma preparação para a experiência mística. E eu vou sustentar que a aplicação ética e coletiva dessas leis é a mais alta e concreta expressão da vida espiritual, o verdadeiro objetivo de toda a revelação. A minha perspectiva é que a verdadeira liberdade espiritual, como o material sugere, é muito mais do que seguir um livro de regras. As leis de Mishpatim funcionam como uma estrutura, quase um treinamento físico e mental para a alma. Elas nos preparam para receber o que o texto chama de clarão do fogo, o insight divino, a revelação pessoal. A metáfora central que o material usa é a da flecha do amor, e não é um sentimento morno, agradável. É uma comunicação divina que pode parecer violenta, até dolorosa, porque ela nos transforma de dentro para fora. O desafio é conseguir interpretar essa flecha com o espírito elevado e não como uma vítima das circunstâncias, entende? E isso se conecta a conceitos místicos profundos como o fio de prata, que seria o elo que liga o corpo e a alma e permite essas experiências de transcendência. A crítica no material é clara. Uma religiosidade que perdeu a capacidade de lidar com o sobrenatural está vazia. Portanto, a prática das leis deve nos levar a essa dimensão transcendental, que é o ápice da conexão com o divino. Olha, eu vejo isso de uma forma completamente diferente. O ponto de partida, para mim, é a primeira frase de Mishpatim. E estas são as leis. A primeira palavra, conecta tudo o que vem a seguir diretamente ao evento do Sinai. Isso não é um detalhe. Significa que a revelação não termina no êxtase da montanha. Ela se realiza na justiça do dia a dia. A verdadeira parceria com o Criador, como o texto indica, é estabelecer juízos verdadeiros na Terra. A santidade não é uma fuga do mundo para um plano místico, mas sim a sua retificação, o tikkun olam, a reparação do mundo. E como isso se manifesta? Na forma como tratamos o empregado, o estrangeiro, a viúva e como reparamos os danos que causamos. Focar demais em experiências místicas individuais, por mais profundas que sejam, corre o risco de nos fazer ignorar nossa responsabilidade coletiva. A espiritualidade, para mim, se prova na ética e na justiça social, não apenas no êxtase pessoal. Vamos mergulhar nisso então. O ponto de partida parece ser o papel da obediência. O povo de Israel declara, antes mesmo de receber as leis, faremos e depois entenderemos. Para mim, essa atitude é a chave de tudo. É um ato de fé radical que quebra as barreiras do ego, da nossa necessidade de controlar e entender tudo antes de agir. O material é muito claro a chamar isso de trampolim para o entendimento. A compreensão intelectual plena, a visão mais profunda, só pode vir depois dessa entrega. É essa postura que abre a porta para a dimensão mística. Certo, mas se a obediência incondicional é a chave, como você a diferencia da submissão cega, que pode levar a resultados terríveis? Onde fica o nosso senso crítico, a nossa responsabilidade moral nesse processo?
Eu não vejo essa declaração como um cheque em branco. Para mim, faremos e depois entenderemos significa uma confiança fundamental no processo. A confiança de que, ao aplicarmos essas leis, criaremos uma sociedade que funciona, que é justa e compassiva. O entendimento não é uma revelação privada que surge do nada, sabe? É a percepção que nasce da experiência prática de ver a justiça florescer. A prova da lei está no seu impacto social, não em um sentimento particular que se segue a um ato de submissão. Uma escolha consciente de confiar que existe uma sabedoria maior que a nossa lógica imediata. É a humildade de dizer, eu não consigo ver o quadro completo, então vou seguir o projeto para depois talvez entender a arquitetura. Essa postura não anula a razão, ela a coloca em seu devido lugar, abrindo espaço para um outro tipo de percepção, uma que é mais intuitiva, mais espiritual. A obediência aqui não é para um tirano, mas para um sistema desenhado para nos libertar de nossas próprias limitações. Certo, mas mesmo que essa obediência abra uma porta, a questão que fica é: o que exatamente passa por essa porta? Que tipo de entendimento é esse? E isso nos leva diretamente à natureza da comunicação divina. Você fala de uma experiência avassaladora, e o material usa essa metáfora poderosa da flecha de amor. Exato. E é crucial entender essa metáfora. Não estamos falando de um sentimento caloroso. Imagine receber uma notícia que abala todas as suas certezas, ou uma crítica de alguém que você respeita, que é dura, mas absolutamente verdadeira. Dói, parece uma agressão. Mas, com o tempo, você percebe que aquele evento foi exatamente o que você precisava para crescer. Essa é a flecha de amor, uma intervenção divina que pode parecer dolorosa, mas que visa te elevar. Por isso, o material faz aquela conexão numérica fascinante entre amor, ahavá, de valor 13, e sabedoria, chormá, de valor 73. A lição ali é profunda. O amor divino não é só sentimento, é um ato de sabedoria. É uma comunicação complexa que exige não só um coração aberto, mas uma mente engajada para decifrá-la. Essa é uma interpretação fascinante, mas eu a enquadraria de outra maneira. E se as próprias leis forem as flechas de amor, mas de uma forma que todos possam entender? Pense na proibição de cozinhar um cabrito no leite de sua mãe, que dá origem à separação de leite e carne. O material explica isso de uma forma muito profunda. Cabalisticamente, a carne representa a energia do julgamento rigoroso e o leite a energia da bondade e da misericórdia. Misturá-los cria um curto-circuito espiritual, corrompendo essas forças. Ora, isso é uma flecha de amor de extrema precisão, uma lição sobre compaixão e sobre a necessidade de manter certas energias separadas que se traduz numa ação concreta, diária e comunitária. Não é uma visão subjetiva que pode ser facilmente mal interpretada como vitimismo, algo que o próprio material adverte, né? Qual comunicação é mais eficaz para um povo inteiro? Uma visão mística pessoal ou uma lei clara que ensina um princípio ético profundo a todos? Eu reconheço a profundidade simbólica da lei, como no exemplo do leite e da carne. Mas você não acha que isso reduz o divino a um conjunto de regras, dietéticas e simbólicas? A experiência do Sinai foi fogo, som, tremor. Foi avassaladora e direta. As flechas de amor falam dessa comunicação crua, não filtrada. As leis, por mais sábias que sejam, são uma espécie de tradução, uma adaptação dessa energia para o nosso cotidiano. São um manual de instruções para lidar com uma força muito maior. Não podemos nos apaixonar tanto pelo manual a ponto de esquecer a máquina que ele descreve. A experiência direta, essa conversa real, continua sendo o objetivo. A lei é o meio. Mas talvez o propósito da revelação seja justamente essa tradução. Tornar essa energia avassaladora em algo construtivo, que pode ser usado para construir uma civilização. Se não corremos o risco de ter apenas místicos isolados em suas montanhas, cada um com sua flecha particular, enquanto a sociedade desmorona. E isso me leva a questionar qual é, então, o verdadeiro foco da jornada espiritual. Olha, eu estava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá. Para mim, o foco é inegavelmente a elevação pessoal.
Quando a gente olha a ênfase que o material dá a conceitos como os níveis da alma ou o fio de prata, fica claro que a jornada é interna. O objetivo é se libertar do que a Kabbalah chama de klipotes. Imagine que a sua alma é uma fonte de luz pura, mas ela está coberta por camadas de poeira e cascas opacas. Nossos maus hábitos, nosso egoísmo, nossos medos. A prática espiritual, segundo essa visão, é um processo de limpar e quebrar essas cascas para que a luz interior possa finalmente brilhar. Uma sociedade justa é o resultado maravilhoso de se ter muitos indivíduos com suas luzes brilhando. É um subproduto, não o objetivo primário em si. A crítica principal nos textos é a perda da dimensão sobrenatural, não a falha em programas sociais. Você tem razão ao dizer que a elevação pessoal é importante, mas é um risco real que ela se torne egoísta e vazia. E o material parece argumentar exatamente o oposto da sua conclusão. O texto afirma categoricamente que a Shekhinah, a presença divina, habita onde há proteção dos frágeis. Isso é demolidor para a ideia de que a justiça social é um subproduto. Não é um bônus, é um pré-requisito. A presença de Deus no mundo depende, segundo o próprio texto, de como tratamos o estrangeiro, o órfão, a viúva. A negligência no mundo físico, diz o material, cria portais de acusação no mundo espiritual. A espiritualidade sem responsabilidade prática é descrita como uma ilusão. Portanto, a alma polida num mundo injusto não é apenas um paradoxo, é uma impossibilidade espiritual. Uma coisa valida a outra. Deixa eu pensar nisso. Você está dizendo que a justiça social não é o resultado da elevação, mas a causa dela. É uma ideia poderosa. No entanto, eu ainda vejo uma ordem diferente. A justiça social é o campo de testes. É no mundo real que você descobre se o seu trabalho interno de limpar as cascas está funcionando. Mas o trabalho em si, o polimento da alma, a remoção das klipot, acontece internamente, na relação do indivíduo com o divino. Uma ação justa praticada por um coração egoísta tem valor social, mas tem pouco valor de transformação espiritual para quem a pratica. A transformação interna é a fonte, a ação externa é a prova. Uma coisa alimenta a outra, mas a ignição da mudança é de dentro para fora. A proteção dos frágeis cria um ambiente onde mais indivíduos podem se focar nesse trabalho interno. Eu concordo que a intenção interna importa, mas a separação que você faz me parece perigosa. O material parece sugerir que o próprio ato de proteger o frágil é o trabalho espiritual mais elevado. Não é um teste, é a prática em si. É nesse ato de justiça que a alma se leva, que as klipotes se quebram. A conexão com o divino não acontece num vácuo interior, mas na conexão com o outro, especialmente com aquele que precisa de nós. É ali que a Shekhinah escolhe morar. Em resumo, para mim, as leis de Mishpatim, apesar de sua aparência prática, são uma sofisticada tecnologia espiritual. São a estrutura que alinha nossa vida para que a gente possa se abrir a experiências transcendentais. A obediência nos purifica, a prática nos refina e o objetivo final é sermos capazes de receber o sogo da revelação, de discernir as flechas do amor que nos transformam. A verdadeira jornada é a elevação e a libertação da alma individual. Por outro lado, reafirmo que a grandeza do Sinai se prova e se concretiza exatamente aqui na Terra, na aplicação ética dessas leis. A espiritualidade não é uma fuga do mundano, mas a sua santificação através da justiça, da compaixão e da responsabilidade mútua. Construir uma sociedade onde o frágil é protegido não é apenas um bom projeto social. É a forma mais autêntica e desafiadora de se construir uma morada para o divino no mundo. O que me fascina nessa tensão que exploramos hoje é que o material não nos dá uma resposta fácil. Ele nos apresenta esses dois caminhos, o do místico e o do construtor social, como sendo partes da mesma revelação. E nos força a viver com a pergunta: sou uma mística buscando céus ou uma construtora tentando consertar a terra? E a resposta talvez seja que precisamos ser ambos a todo momento. A busca continua. Escola Hineni. Curso Parashá Estudando a Torá. No Monte Sinai, o Eterno nos entregou a Torá, que significa direção. Ela foi transmitida de geração em geração, sem falhar,
até os dias de hoje. Toda semana, acessamos a energia semanal de cada porção, cada parashá da Torá, e assim nossa alma é elevada diariamente. Ela é dividida em 5 partes, 5 livros, que por sua vez são divididas em porções, as parashiot que transmitem instruções, um roteiro completo de como devemos agir neste mundo, de acordo com o próprio autor, o Criador do Universo. Ao descobrir mais da Torá, você encontrará algo que o fará olhar o mundo e as pessoas de forma diferente, e se conectará com a fonte, uma inspiração permanente para viver uma vida mais significativa. Viver Torá é viver os tempos de Yeshua HaMashiach, os tempos sonhados e ansiados pelos nossos sábios. Torá, significando instrução, apontamento, lei, contém os relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, do pacto do Eterno com Abraão e seus filhos, e a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação de 40 anos até a Terra Prometida. Inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moshe para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. As 5 partes que constituem a Torá são nomeadas de acordo com a primeira palavra de seu texto, e são assim chamadas Sefer Bereshit, que é o livro de Gênesis, seguido de Shemot, Êxodo, e depois vem Vaikra, Levíticos, Bamidbar, Números e Devarim, Deuteronômio. Temos 2 cursos estudando cada parashá. Curso Parashá. Abordamos a totalidade das características de toda a porção. Curso Parashá Yeshua Revelado, onde descobrimos mais do nosso Messias em cada porção, em cada parashá da Torá. Estude nossos cursos em vídeo e baixe os e-books disponíveis de cada livro da Torá. Acesse a plataforma da Escola Hineni e saiba mais detalhes. Somos Escola Hineni, somos Beit Ahavá e seguimos ministrando a Torá. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.